quando fala, eu não quero saber disso não. Ah não, para ser igreja, isso aí eu quero, essa igreja está com defeito de fabricação. Essa igreja não dá. Hoje eu escutei um testemunho de um amado irmão, uma bênção. Tem sido uma bênção, convertido aí há alguns anos, há uns 3, 4 anos. E eu fui semear a palavra na casa dele. Ele não é de Indaiatuba, não é de Campinas, congrega na igreja lá da cidade dele. Aí ele estava me falando que, contando da igreja, ele é membro de uma grande igreja, de 1000 e poucas pessoas, mas que também tem os problemas de uma igreja como a nossa, pequena. E ele dizendo das coisas que acontecem. Aí o filho dele, eu vi nascer, talvez do tamanho do meu filho, conheci ele mocinho bem pequeno, e Deus fez uma obra na vida desse menino maravilhosa, convertido assim ao extremo. Hoje nem congrega mais na Compai, está em outra igreja da namorada, parece que está virando uma salada o negócio, né? Aí eles estavam me contando, falou assim, ele me chama de Romero, né? Romero, meu filho, uma grande bênção, ele entregou sua vida literalmente ao Senhor. Hoje Deus levantou ele para liderar um grupo de jovens, de 30 jovens. E ele tem cuidado desses jovens, vai para lá, ele gasta, ele se desgasta. Ele põe a mãe dele para trabalhar por conta deles. E ele tem pagado um preço muito alto por conta dessas coisas. Meus irmãos, e sabe, nós, meus irmãos, olhamos para tudo isso e falamos assim, vou ficar de braço cruzado, quem sabe outro vai fazer por mim. Amados, eu aprendi uma coisa com o Senhor, sabe com quem que Deus conta? É comigo e com você. Amém. Ele não conta com outra pessoa. Aí você fala assim, mas eu sou hiper ocupado. Yes, é com você mesmo que o Senhor tem contado. Com aquele que é hiper ocupado, é com você. O Senhor não chama desocupado para a obra dele. Ele chama, meus irmãos, os que estão ocupados, porque Ele quer, meus irmãos, saber o que é que está no coração de cada pessoa, o que é que está no meu coração e no teu coração. Mas aí, meus irmãos, esse menino renuncia tudo, e aí está tudo bem, ele renunciou, está com Cristo, está liderando, está fazendo, um moço jovem, de 24 anos, meus irmãos, ele fala assim, tu porém, tu tens seguido a minha doutrina, de modo de viver a intenção, a fé, a longanimidade, a caridade, a paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Aleluia! E todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Aí, meus irmãos, é a parte que nós não queremos. Se nós pudéssemos, tirávamos, jogávamos fora a página e ficávamos com o Salmo 23, 91, 121, Romanos 8 uma parte, Romanos 12 uma parte, Romanos 6 uma parte, e iríamos, meus irmãos, fracionando a palavra. Só, meus irmãos, que o Senhor tem uma palavra para a igreja. A Bíblia foi escrita para crente, para mim, para você. Amém. Então, meus irmãos, isso aqui é a verdade de Deus explicitada para o teu coração e para o meu coração. E nós não temos para onde correr, a não ser para o centro da vontade de Deus. Amém. E crer, meus irmãos, que Ele tem abençoado a nossa vida, que Ele tem cuidado da nossa vida, que Ele tem feito uma obra em nossas vidas. E agora eu volto a perguntar: como está o exame da nossa vida, da minha vida? É um desafio, meus irmãos, para o meu coração e para a minha vida. Eu já estou no ministério há 20 e poucos anos, menos que alguns aqui na igreja. E hoje, meus irmãos, nós olhamos para umas tantas coisas e pensamos assim: o que será da igreja para os meus filhos? O que será da igreja para os meus netos? O que será do futuro desta igreja? Eu já estou preocupado com isso, irmãos. Já estou preocupado com isso. Porque eu, pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor me deu um ministério muito sério para que eu pudesse congregar nele.
Que eu fui abraçado, meus irmãos, por todos e sou abençoado nesta igreja. Amém. Tudo que eu tenho, meus irmãos, tudo. Eu entrei na igreja, meus irmãos, eu não tinha nada. Eu tinha meia dúzia de amigos, que são meus amigos ainda hoje. Graças a Deus, graças a Deus não por serem ímpios, mas graças a Deus por serem todos meus amigos, alguns convertidos, mas são ainda meus amigos, que falam comigo, meus irmãos, rotineiramente. Eu cheguei, meus irmãos, nessa igreja, um jovem sem perspectiva nenhuma, sem nada. Eu me converti, meus irmãos, em um culto. Satanás vai dormir com essa. Ninguém nunca teve que falar que eu tinha que dar dízimo. Ninguém nunca teve que falar que eu tinha que usar gravata. Ninguém nunca teve que falar que eu tinha que fazer isso ou aquilo. Ninguém nunca falou. Pergunta para minha esposa se algum dia ela falou: você já deu dízimo na sua vida? Quanto você dá de dízimo? Pergunta se ela já falou isso comigo. Ela me levou para a igreja, ela e a irmã dela. Nunca, meus irmãos. O Senhor me abençoou na igreja. A igreja, ela é maravilhosa. A igreja, ela é bendita. A igreja, meus irmãos, que o Senhor tem nos plantado nela, a igreja que o Senhor tem trazido nós a ela, é uma bênção. Examina você mesmo. É essa palavra, irmãos. Examine-se a Paulo escreve: o amor, vontade de ler tudo aqui, mas eu não vou ler não. Seja não fingido, aborrecendo o mal, apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios por si mesmos. Falei isso hoje com a sábado. Meus irmãos, as pessoas creem em si mesmo, na sua própria capacidade, não ora mais, não busca mais conselho de pastor, não, meus irmãos, examina a palavra, sabe em si mesmo, é o dono de si. Não, eu sou muito melhor, então por que eu vou buscar conselho? Eu sou. Aí ele fala aqui: sede, alegrai-vos com os que se alegram, sede unânimes, acomodai-vos, não sejais sábios por vós mesmos, não oramos, não pedimos a Deus sabedoria, não pedimos a Deus direção, não pedimos. A ninguém tornei, estou falando isso para a igreja geral, tá, irmãos? Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha o que ele fala do inimigo: dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não